Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás Duarte Fernandes, eu sou um aluno da PUCamp, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu faço o controle e automação e eu estou no sétimo semestre da faculdade, quarto ano, e vou apresentar para vocês um pouco do nosso controle de pêndulo invertido que nós realizamos na matéria PI, Projeto Sistema de Automação 2. Bom, é, foi um projeto desafiador e fascinante que nós desenvolvemos sobre o controle do pêndulo invertido, que é um sistema e um ótimo exemplo para estudar devido à sua natureza instável e complexa. Eu vou abordar com vocês as motivações, alguns desafios do trabalho, a importância da estabilidade e alguns resultados compensadores que nós projetamos e depois colocamos para um controlador digital. Bom, vamos nessa. E vocês podem ver um pouco da nossa introdução, citando sobre o pêndulo, o que nós pensávamos, bem no comecinho, e aqui um pouco da organização do trabalho, falando mais ou menos o que nós realizamos em cada uma das etapas. É, a motivação escolhida foi que ele tem uma instabilidade inerente. Controlar um pêndulo invertido significa manter a haste ereta, algo que é naturalmente desafiador, devido ao centro de gravidade estar para cima do ponto de apoio. Esse sistema é frequentemente usado em estudos de controle para testar algoritmos, devido à sua necessidade de precisão e resposta rápida. A representação matemática do pêndulo é crucial. Então, utilizamos de equações diferenciais, como vocês podem ver aqui na tela, para modelar o movimento da haste, e as equações são transformadas no domínio do tempo para o domínio de frequência, usando a transformada de Laplace. Essa aqui são algumas das contas que nós fizemos, transformamos para Laplace, e depois substituímos de forma numérica para obter a nossa função de transferência. E para isso, utilizaremos do MATLAB e o Octave, principalmente o Octave, para simular e analisar o comportamento do sistema. São ferramentas muito boas para nos ajudar a fazer os controles, a visualização da resposta ao tempo, da frequência. Todos os códigos também estarão disponíveis para vocês embaixo deste documento. Falando um pouco da estabilidade, a estabilidade é um dos aspectos mais importantes que a gente teve que fazer no sistema, que era uma resposta de maneira previsível e controlável. Para isso, a gente testou a estabilidade em malha aberta quanto em malha fechada. A em malha aberta, o sistema era instável, como a gente já esperava, pois se nós darmos uma analisada aqui, nós não temos o termo S na nossa fórmula, na nossa função de transferência final. E um dos nossos valores era negativo. Isso ia atrapalhar muito nossas contas, porque nós teríamos um polo negativo, um polo positivo e outro negativo. E esse polo positivo traria instabilidade. Para isso, nós fizemos essa parte aqui, para conseguir entender um pouco mais. Simulamos uma resposta ao impulso, ao degrau, e aplicamos um multilocus para alguns Ks. Esses Ks seriam ganhos específicos que nós poderíamos simular para ver como o nosso sistema ele iria responder. Aqui a gente aplica um pouco, faz um critério de root, para conseguir dar uma analisada melhor sobre como ficaria, se ele realmente era instável e tal. Por mais que nós já soubéssemos, foi legal fazer essa simulação. Chegamos à conclusão que sim. E dessa forma a gente fecha o sistema, colocando um ganho estático K para poder simular e fazer as análises necessárias no nosso código. No nosso sistema, perdão. Para isso a gente utiliza de Bhaskara, realiza todas as contas e começa a fazer simulações para diversos Ks. Nós sabíamos que se o K fosse maior que 10.79, provavelmente ele já começaria a dar algo instável. Por isso nós simulamos metade desse valor. Aqui nós temos a resposta ao degrau, a resposta ao impulso e o root locus. Vocês veem, ele está bem instável, ele está bem aqui em cima do nosso sistema. Se a gente for aqui analisar para 10,79, a amplitude aumenta bem, o tempo de resposta também aumenta bastante para o nosso degrau. O Rootlox continua em cima, porém se você olhar os eixos imaginários, eles já diminuíram bastante a posição. E aí é o que a gente queria saber. Por um degrau de 21,58, a gente tem uma instabilidade do sistema. Se a gente analisar, fica em cima, continua em cima aqui, só que ele agora está aberto. Nós temos assíntotas que fazem parte do da nossa análise. Para isso, a gente vai um pouco para a parte dos compensadores. O que seriam os compensadores? Eles vão servir como avanço e atraso, para a gente conseguir melhorar a estabilidade e a resposta do sistema. O objetivo do compensador do avanço era melhorar a resposta transitória, reduzindo o tempo de subida e o sobressinal, só que a gente teve alguns probleminhas para fazer ele. Então, para isso, a gente fez um compensador de atraso para corrigir essa estabilidade e ajustar a resposta final do sistema, garantindo que ela estabilizasse no valor que a gente queria. Então, para isso, nós fizemos algumas simulações, calculamos o tempo de acomodação, descobrimos o valor do nosso coeficiente, descobrimos nosso valor natural, nossa frequência natural, WD que é a frequência amortecida, e para isso fomos fazendo cálculos. Descobrimos quais seriam os polos ideais do nosso sistema, fizemos Bhaskara para descobrir os polos aqui, como já havia dito, da nossa função de transferência, um positivo e outro negativo, e para isso fomos fazendo todo esse passo a passo, vocês podem ler no documento, para descobrir do nosso controlador, como que a gente conseguiria fazer o controlador por avanço. E chegamos nessa curva aqui. O número tá pequeno, mas eu vou falar para vocês, ele está estabilizando lá em 13, se eu não me engano. É um valor bem alto. É um valor que tá bem fora do que a gente deseja. E para isso a gente vai e aplica o atraso. O atraso, basicamente, são essas contas aqui, que é mais uma caixinha, assim, vamos dizer, no nosso sistema, para que a gente consiga fazer com que essa curva desça. Aqui a gente refaz o root locus e plota duas linhas para conseguir descobrir, duas linhas grandes, para conseguir descobrir qual seria o local ideal que deveria estar nosso polo, para ver se a simulação que a gente fez aqui em cima está coerente. A gente descobre qual é o valor ideal, substitui o valor ideal
e começa a realizar todas as contas. Aqui você pode ver nessa tabela da nossa, quando a gente está em malha fechada, que existem polos que estão se cancelando, que é isso que a gente deseja. Os polos e os zeros eles têm que se cancelar para que a gente consiga fazer com que o nosso sistema vá para a esquerda. E assim a gente consiga fazer com que nossa onda estabilize em 1. Como vocês podem ver aqui, o root locus continua estável, aqui é o -1 no eixo X. E aqui a gente tem uma GMF com um ganho K, né, depois que a gente aplicou todas as propriedades. Depois disso, nós partimos para fazer um controle digital. Os controles digitais eles são implementados devido a uma flexibilidade e a capacidade de lidar com sistemas discretos. Uma das principais vantagens é a facilidade do ajuste e a possibilidade de implementar algoritmos complexos que serão difíceis de realizar em controladores analógicos. Para garantir que a dinâmica do sistema fosse capturada corretamente, escolhemos um período de amostragem adequado que evitasse o aliasing, e após a implementação de compensador digital, o sistema apresenta uma resposta estável e satisfatória. Como vocês podem ver, aplicamos o critério de Jury, que é mais um critério também igual de root, só que pro digital. Começamos a aplicar a estabilidade de resposta transitória ao modelo discreto. Para isso, aplicamos novamente Bhaskara, realizamos nas contas para descobrir os polos, plotamos dentro de um círculo de raio 1 para ver quais estavam dentro e quais estavam fora, que o fora nós teríamos que cancelar. E com isso nós conseguimos plotar a curva que nós desejávamos em relação à transformada nas funções de transferência inicial, que aqui a gente consegue ver no discreto em vermelho. Fazemos a saída sobre a entrada para depois cancelar e colocar ele no aplicar o atraso para a gente conseguir fazer a análise do tempo. E com o código nós conseguimos plotar quais são os pontos para ver se estavam coerentes os pontos com o que nós desejamos. E nós chegamos à resposta que sim, estava. Aqui nós damos uma explicada, como nós já explicamos num outro vídeo, se quiser eu deixo um card para vocês acessarem. Falando um pouco sobre inteligência artificial, como nós poderíamos utilizá-la no nosso trabalho. E aqui quando nós implementamos a técnica do controle digital, como se a gente estivesse utilizando do nosso Deep Learning mesmo. Então aqui a gente calcula mais uma vez o nosso oxi, nossa frequência natural, calcula a frequência amortecida, descobre os valores necessários, descobre o polo no sistema em tempo discreto, utiliza desse comando aqui em Octave, dessa forma em Octave no caso, para conseguir encontrar essa função de transferência da planta Z. Tem esse controlador aqui do plano digital, para isso a gente tem que descobrir C1, C2 e K. C1 a gente pega o polo máximo daqui, que a gente calcula para conseguir estabilizar ele e conseguir sumir com ele. Fazemos a condição de fase para descobrir qual seria o valor do nosso C2. Através do Octave, nós utilizamos essa aqui no Octave para descobrir o valor de C2. Para descobrir K, a gente aplica módulo. Para isso, a gente descobre a nossa fase, nossa GMA, qual que deveria ser. Aplica mais uma vez a saída sobre a entrada para conseguir descobrir quais seriam os valores certos, para aplicar atraso e verificar se a figura está coerente. Se vocês verem, ela está estabilizando em 1.9. 1.9 não é o valor que nós desejamos que ela estabilizasse em 1. Para isso a gente cria uma nova GMF, que a gente chama aqui, que é o valor da saída sobre 1.9. É como se a gente estivesse adicionando um bloquinho a mais também, que pega tudo que está entrando e divide por 1.9, que a gente sabe que vai dar na resposta que a gente deseja. Recalculamos a nossa GMF através de saída sobre entrada. Chegamos nessa função de transferência aqui. E para isso a gente deseja aplicar, ver se sobre esse sinal está dentro do tempo de resposta, está dentro da nossa porcentagem de saída. Verificamos que sim. E para isso a gente vai para o Octave e aplica mais uma vez o atraso pelo Octave e vê que os pontos estão coerentes novamente do tempo contínuo com o discreto. E aí a gente conclui que sim, que está funcionando, nós conseguimos fazer um sistema digital para controlar o nosso sistema. Bom, e assim a gente compara os métodos contínuos discretos. Os controladores digitais eles oferecem muita flexibilidade e precisão, especialmente em aplicações complexas como o pêndulo invertido. No entanto, os dois são métodos muito valiosos e depende do contexto e necessidade que você precisa do seu projeto. Esse projeto ele proporcionou valiosos aprendizados, ainda mais em relação às aulas ministradas pela professora, com o que deve ser aplicado em casa. A gente aprendemos bastante a modelar o sistema, fazer as análises, projetar controladores, utilizando o Octave, que é uma excelente ferramenta. E é basicamente isso, um resuminho do semestre. Espero que vocês tenham entendido tudo, que qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato, pode mandar no chat, eu responderei. E agradecer ao Octave por nos proporcionar fazer os cálculos, e ao Gata, foi um livro muito utilizado no nosso período de estudo. E aqui segue um pouco dos códigos utilizados em cada uma das etapas, separados, caso vocês queiram aplicar, caso vocês queiram fazer as variações que vocês acham necessário, tá na mão. É isso, muito obrigado, tchau, tchau.